Nessa edição do Trajetória, fique com a história de Gabriel Medina, atual secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. Os momentos que marcaram sua formação política e profissional, sua visão sobre o desenvolvimento, inovação e tecnologia, sempre com um olhar humano sobre a cidade e as pessoas. E claro, uma curiosidade que o acompanha há anos: ser constantemente confundido com um dos brasileiros mais conhecidos do esporte mundial. Fique com a trajetória de Gabriel Medina. Bom, prazer estar aqui falando com todos os amigos da TI Rio, que tem um contato muito direto, então bacana de poder estar junto nessa jornada, ajudando a fomentar o ecossistema de inovação de tecnologia do Rio. E, bom, eu tenho 44 anos, sou psicólogo de formação, estou terminando agora meu mestrado em Ciências Sociais, e eu venho mais da área da juventude e da educação. Depois migrei para a área de ciência e tecnologia nesse último período. Mas eu tenho uma trajetória que começa muito a partir de uma participação na política desde muito jovem, desde o Grêmio Estudantil. Na escola eu já fazia paralisação, já organizava a moçada lá para lutar por melhorias da educação. Então, eu tenho uma trajetória que começa no Grêmio da escola e que logo que vou para a universidade já me engajo no centro acadêmico. O primeiro ano eu já não gostei muito da turma que estava no centro acadêmico, eu resolvi montar uma chapa, e aí ganho o centro acadêmico, fico 2 anos no CA, aí vou depois para o Diretório Central dos Estudantes da universidade, e era engraçado porque eu estava na psicologia, que é uma formação que, em geral, não tem muito essa pegada política, participativa, né? Foi até estranho, porque a gente montou um movimento muito legal, e eu sempre tive uma articulação também com o tema do esporte, da cultura, então eu montei atlética, fazia as festas, então eu não era aquele cara chato que só ia falar de política, que ninguém aguentava mais ouvir em sala de aula. Eu casei um conjunto de coisas, e aí fui para o DCE, e dessa trajetória acabei me aproximando também de um trabalho mais vinculado a isso. Eu comecei minha trajetória como produtor cultural, eu fazia festivais, eventos, trabalhei numa casa noturna, fui produtor de banda, enfim, tinha uma relação muito forte com a cultura. E com uns 20 anos, 21 anos, eu sou convidado por uma figura que eu encontrei assim na minha trajetória profissional. Ela fazia também muitos eventos, a gente trabalhava muito com essa coisa cultural, e ela vira vereadora, porque ela era suplente, mas aí teve aquela janela da eleição, ela vira vereadora e fala: você não quer vir ser meu assessor? Eu nem era filiado, não tinha um vínculo, né? Eu sempre tive um ativismo, mas sem ser uma coisa do partido. E aí eu vou ser assessor parlamentar com 20 anos, 21 anos, e aí começa uma experiência ali no Legislativo, e daí eu nunca mais saio, assim, saí por um período mais forçado do que por desejo. Mas eu fiquei muito tempo na gestão pública. Eu fico na Câmara Municipal de 2002 a 2004, depois vou para a Prefeitura de Araraquara, sou convidado a sair eu estava em São Paulo, na capital, vou para Araraquara, fico 4 anos na gestão da Prefeitura, trabalho no gabinete do prefeito, depois trabalho com participação popular, e aí de lá eu já estava muito forte nesse tema da juventude, fui organizador do Fórum Social Mundial, organizei o acampamento intercontinental da juventude. Para vocês terem uma ideia, em 2005 a gente fez um acampamento com 20 mil jovens acampados lá em Porto Alegre, e aí eu montei uma rede nacional de organizações e movimentos jovens, e com isso saio de Araraquara, fui candidato a vereador lá, vou para São Paulo, volto para São Paulo, não me elegi, fiquei primeiro suplente. Foi uma primeira derrota, uma derrota que para mim foi importante depois para a minha vida. Que aí eu mudo, vou para São Paulo e vou para o Conselho Nacional da Juventude, representando essa organização que eu fundei. E aí o Conselho Nacional de Juventude me abre um conjunto de portas, eu vou representar o Brasil em vários lugares do mundo, fui para a África, fui para a ONU, falei na ONU, enfim, viajei em países da América Latina.
E aí foi uma coisa importante. Depois dessa trajetória, saiu candidato a vereador em São Paulo, não me elejo de novo, e aí viro coordenador de juventude da Prefeitura de São Paulo. Na época era o prefeito Fernando Haddad. Fico 2 anos com ele, e quando a presidenta Dilma se reelege, ela me chama para ir para Brasília, e eu viro secretário nacional da juventude, que é meio que o ministro da juventude do país. E aí pelo lado agora do executivo, porque antes eu era sociedade civil, né, um conselho, eu exerço essa função de secretário e tal, e foi uma coisa muito legal, embora tenha sido por pouco tempo, porque a gestão do segundo mandato da Dilma durou menos que 1 ano e meio. E aí foi uma grande derrota isso, foi muito difícil, né, a gente passar por aquele processo que o país viveu de impeachment de uma presidente democraticamente eleita, uma violência política brutal, né? Ali se consolida o domínio do Congresso Nacional sobre o governo federal, né? Eduardo Cunha e toda essa articulação que permanece até hoje, né? Emendas parlamentares, todos os problemas que a gente está vivendo hoje começaram lá. E aí eu saio um pouco do público, porque foi tão forte essa derrota, eu vou para o privado. Aí fiquei 7 anos trabalhando no Instituto Unibanco com educação, viajei o país todo, trabalhando com secretaria de educação, gestão educacional, especialmente ensino médio. E aí me especializei muito nisso, escrevi livro didático para as escolas, aprovado no PNLD, toquei relacionamento com secretarias do Piauí, Goiás, Espírito Santo, Ceará, enfim, foram muitas secretarias que eu passei ajudando em processos de melhoria de gestão educacional, e que, em alguma medida, apesar de estar no privado, eu continuava fazendo programas no público, pensando a gestão pública. Mas, obviamente, aprendi muito com o privado, porque o privado traz metodologias e métodos de gestão, né? Muito, muito consistentes. O meu chefe, inclusive, era aqui do Rio, Ricardo Henriques, que foi secretário de Assistência Social do Estado, do município, continua lá como superintendente do Instituto, um economista importante, e, enfim, aprendi bastante com ele. E aí resolvo depois sair do Instituto, fiquei 2 anos como consultor, montei uma empresa de consultoria, mas não é empresa, de falar empresa, não chega a ser um empresário, assim, era uma empresa de consultoria, de apoio à formação, né? Trabalhei com organismos internacionais, fui consultor da Unesco por 1 ano numa agenda com o Ministério da Educação, depois mais um outro ano com a Unicef, numa agenda com o Ministério do Trabalho, pensando em empregabilidade de jovens, com tecnologia. E aí, pouso no Rio de Janeiro depois disso, para ser subsecretário aqui com a Tatiana Roque, que é uma cientista que eu conheço há muito tempo, respeito muito, e já conhecia de outros projetos que a gente tinha realizado por conta dessa minha trajetória já nacional, de estar circulando pelo país, e eu já tinha articulado um projeto com ela aqui no Rio lá atrás, e aí venho para cá e assumo a tarefa de subsecretário, e depois agora, com a saída dela, secretário. Cara, eu acho que essa questão de derrotas e, né, perdas, elas são fundamentais para o nosso aprendizado, né? A gente não aprende só com conquista e com felicidade, né? É na tristeza, no momento de desafio que a gente se reergue e se repensa, se observa, né? Eu acho que tem uma coisa do ser humano que é ter essa capacidade de se olhar, né? Se a gente não se observa, se a gente não consegue ficar com a gente mesmo, se a gente não se ama, a gente não se desenvolve, né? Eu acho que esse é um ponto essencial. E, para mim, as derrotas foram duras, mas foram momentos de reflexão e de superação. Então, no caso de Araraquara, essa primeira derrota eleitoral, eu fiquei na primeira suplência por 20 votos, eu perdi, até 78% das urnas apuradas eu estava dentro. Veio um vereador de bairro e me derrubou. Mas, assim, acabou significando a minha mudança para ir para uma agenda em Brasília, entende? Eu voltei para São Paulo. Eu sou nascido no interior de São Paulo, mas vivi minha vida quase toda na capital, saí com 7 anos no interior. E eu volto para São Paulo para cumprir uma tarefa nacional que depois me abriu para poder representar o país no mundo, entende? Eu montei o grupo de trabalho de juventude dos BRICS na Rússia, falei na ONU 2 vezes como secretário, acompanhei projetos grandiosos, fiz uma regulamentação de uma lei que beneficiou 18 milhões de jovens brasileiros, que é o ID Jovem,
Então, tive a oportunidade de construir agendas de alto impacto. Fiz uma agenda de prevenção à violência da juventude negra, que já existia, mas que eu reforcei, transformei, aprofundei, e pensando nessa questão que é um tema civilizatório, que tem a ver com a promoção de direitos humanos e a preocupação com os jovens, né, que estão sendo vítimas, e às vezes também autores, né, a violência urbana é uma coisa, a gente vê aqui no Rio, né, brigas entre facções, a disputa dos territórios, a briga com a polícia, então também tive uma imersão numa agenda de segurança pública, e essa trajetória da gestão me deu também essa conexão com muitos temas. Isso foi muito legal, né? Eu trabalhei com educação, trabalhei com segurança pública, trabalhei com cultura, saúde. Eu também cheguei na época de estudante, fui da Executiva Nacional de Estudantes de Psicologia, que é uma federação que reúne todos os centros acadêmicos, né, das universidades do Brasil, e fui da Comissão de Direitos do Conselho Federal de Psicologia. Produzimos relatórios de inspeção em presídios, em unidades de internação de adolescentes. Então, acompanhei essa agenda de direitos humanos também, um pouco, no país. Mas, enfim, estou falando dessas derrotas porque elas são duras. A derrota que... Essa coisa do impeachment da Dilma, eu fiquei muito mal, porque acho que não só eu, né? Muita gente que estava nesse projeto. Foi difícil de me reerguer, assim, pessoalmente quase fiquei deprimido. Essas coisas acontecem, né? A gente é humano, né? Mas depois eu me reergui e assim, enfrentei um novo desafio. Nunca imaginei que eu poderia trabalhar no privado. Assim, confesso que até um certo preconceito no início e tal, mas depois eu me abri para esse trabalho e foi um trabalho que mudou completamente a minha trajetória profissional. Se hoje eu tenho as competências, né, claro, faltam muitas a serem desenvolvidas, não acho que eu estou totalmente pronto, a gente, na vida, sempre aprende, a gente tem que se considerar uma pessoa que está sempre em processo de desenvolvimento, né? Mas se eu aprendi muitas coisas que eu tenho usado aqui como secretário, tem a ver também com o que eu aprendi no privado. Claro que o público é a minha maior escola, mas o privado me deu também skills e capacidades assim, muito interessantes na gestão de recursos humanos, na capacidade de trabalhar com evidências, na definição de metas, né? Então, também foi fundamental poder ter essas derrotas que me abriram outras possibilidades e que trouxeram também tantos aprendizados. E eu acho que a gente na vida o que a gente também, não só pelas vitórias, mas também muito pelas derrotas que a gente encara. No ano anterior de eu vir para cá, eu estava trabalhando com uma agenda de empregabilidade de jovens e formação tecnológica via uma plataforma que chama Umio, que é 1 milhão de oportunidades que a Unicef lançou para pensar essa inserção produtiva da juventude, né? Então, eu estava trabalhando muito com isso e trabalhei muito com educação de forma assim, pensando temas como autoconhecimento, cidadania, mundo do trabalho. Eu fiz um livro sobre projeto de vida que trabalha essas 3 dimensões, um livro que foi aprovado no PNLD de 2022. Então, veja, depois quando eu chego subsecretário, eu assumo as naves do conhecimento, que são 33 equipamentos que trabalham com formação tecnológica e inclusão digital. Tem tudo a ver com o que eu estava fazendo. Eu tive um olhar muito atento, especial para as naves, na perspectiva de... Porque quando a gente fala hoje de inserção produtiva, de trabalho, uma das questões centrais é a questão das competências socioemocionais. Essas novas gerações, elas têm uma dificuldade de lidar com situações de crise, de conflito, de perda, né? Quando a gente fala dessa coisa de sofrimento, a gente acabou de falar isso. Assim, claro que não são todos, eu não quero generalizar, não existe um único jovem. Nós estamos falando de tendências, né? De comportamento, de gerações, né? Essa geração mais recente, né, até o processo da pandemia, que fez com que tivesse menos socialização presencial, a geração muito digital, impactada com o smartphone, criado em 2010, é uma geração que tem muita dificuldade de convivência presencial, né, e que, portanto, não sabe lidar com o conflito. Então, uma das questões socioemocionais como elemento fundamental das skills hoje do século XXI, para qualquer trabalho. As empresas falam isso. Às vezes você tem um cara tecnicamente muito bem preparado, mas que emocionalmente não segura
o tranco, e isso faz com que muitos jovens sejam desligados, ou que os jovens não consigam se vincular a uma empresa, a uma instituição, né? Então, só estou dando um exemplo de quanto a psicologia contribuiu para isso, né? Mas, obviamente, que eu acho que essa visão sistêmica, né, a capacidade de olhar o ser humano no seu conjunto, porque eu fiz psicologia, mas eu nunca fui para a área clínica, todo respeito, né, com quem trabalha com psicologia clínica e tal, eu pensei a psicologia a partir de análises institucionais das relações humanas, né? Eu trabalhei com a psicologia social e política, então eu sempre trabalhei dentro do SUS, pensando políticas públicas, e aí a psicologia tem uma riqueza maravilhosa, que é você conseguir olhar para uma organização e perceber os diferentes sujeitos e como eles se complementam, as capacidades que eles podem desenvolver, né? E eu acho que uma competência que eu fui desenvolvendo ao longo desse percurso é a capacidade de gerenciar pessoas, trabalhar com gente, né? E isso, se você fizer bem, você atua em qualquer área, né? E o gestor público, você tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa receita para fazer gestão pública, né, Bruno? Que é, primeiro, ter diagnóstico. Então, você tem que fazer pesquisa para entender a área que você vai trabalhar. Você tem que saber o que é feito já na sua área. Você tem que ter também um pouco de pesquisa, mas é diferente de você ter dados, né, mais sociodemográficos, você entender qual é o ecossistema que você está atuando, quem são os atores. Depois nós vamos entender, a partir do diagnóstico do que é feito, quais são as lacunas, né? Porque eu tenho, sei lá, uma população de determinada faixa etária desempregada, né? Então, o que eu posso fazer para essa geração? Que áreas que eu tenho na cidade que podem ser desenvolvidas, né? No caso de tecnologia, né? Eu preciso entender quem está fazendo formação em tecnologia, forma o quê? Isso está adequado ao mercado? Não está? Qual é o público que está sendo inserido? Qual é a faixa etária? Né? Então, tudo isso é assim, vamos dizer, uma receita que o gestor público tem que ter. E aí atuar com base em evidências e com indicadores. Eu preciso colocar indicadores para eu perseguir e eu preciso, enfim, fazer com que esses indicadores sejam respondidos e qualificar a equipe para que a equipe possa ter capacidade de responder, né? Então, eu fiz uma transformação muito profunda das naves do conhecimento, desde que cheguei como subsecretário, depois posso falar, mas, enfim, tem muita coisa que a gente fez. Mas fiquei muito feliz, por exemplo, ontem eu estava na FIAP, que é uma faculdade de tecnologia que veio para o Rio, super reconhecida, né, que tem o ecossistema Alura, todo um ecossistema forte em tecnologia, e a gente está formando instrutores das naves do conhecimento nessa universidade, que é uma das universidades de ponta em tecnologia. Por quê? Porque também um gestor tem um outro elemento que é central dessa receita de bolo, que é fazer parcerias, que é produzir conexões, né? Então, tem uma parte que é ter dinheiro, tem que ter, mas às vezes falta capacidade de conectar as pontas, e eu acho que esse trabalho eu venho fazendo, eu sei fazer isso, né? Eu sei reconhecer ativos, sei reconhecer gargalos, e eu tenho procurado ser um secretário que agora, como secretário, 2 meses, né, no cargo, faz essas conexões e promove a governança, que eu acho que é um tema central, chave, do ecossistema, para que ele possa ser melhor ativado e desenvolvido. Eu acho que primeiro é isso, né? A inteligência artificial é mais uma revolução tecnológica profunda, né? Como a gente teve com a internet, como tivemos em outros momentos. Ela marca muito a mudança da humanidade, vai causar impactos muito profundos, mas nós precisamos tomar cuidado, quer dizer, toda transformação profunda, ela demanda, né, uma preocupação dos agentes públicos e de como a gente vai conduzir esse processo para que, de fato, os seres humanos indiquem para onde eles querem construir a sociedade, né? Estou dizendo isso porque a internet, que foi anunciada como uma coisa maravilhosa, todo mundo tinha uma expectativa muito alta. Eu lembro do livro do Manuel Castells, que ele falava, né, com muito otimismo sobre a internet e tal. Ela foi meio que se autorregulando pelo mercado e ela hoje já não tem mais esse balanço tão positivo do que se transformou, entendeu? As big techs dominaram o processo de construção, né, das redes sociais, das relações, e tem construído algoritmos, né, muito voltadas ao consumo, à produção de bolhas, à criação
de cultura de ódio, né, inclusive de instrumentalização de ideias extremistas e tudo mais. Então, veja, se não houver uma governança e aí uma visão do público, do Estado, que indique caminhos, né, e claro, e das pessoas também, das universidades, né, da produção de conhecimento, que construa um pacto sobre para onde a gente quer caminhar como humanidade, a gente corre riscos muito brutais de que a IA nos conduza a lugares irreversíveis e muito perigosos. Né? Essa ideia da IA ser mais inteligente que os humanos, né? De começar a usar a inteligência humana, querer bater a inteligência humana, isso é um negócio extremamente preocupante e não aconselhável. Né? Então, é muito importante que a gente faça com que a tecnologia ela sirva para melhorar a vida das pessoas e melhorar a capacidade de desenvolvimento de soluções antes não possíveis, como, por exemplo, na área da medicina, na própria área da educação, né? A gente pode ter curas de doenças que nunca foram descobertas, nós podemos ter aumentar a longevidade da vida, tem muitas coisas que podem ser feitas com a inteligência artificial, né? Agora, com a entrada da química, o AlphaFold, você tem muita, você pode produzir, né, enzimas sintéticas, é muita coisa. Tem coisas muito incríveis, ela pode ter um potencial muito, muito bacana. Mas nós precisamos pactuar qual é o caminho que a gente quer construir. E eu vejo essa preocupação no governo brasileiro. Quer dizer, o Brasil tem sido um país que se alinha muito à Europa nessa perspectiva de criar mecanismos e legislações, como foi o ECA Digital, por exemplo, né? E agora também fez uma regulação do uso de IA recente também, para que a gente possa ter a preservação da vida, de procedimentos éticos, para garantir a democracia, o respeito aos direitos humanos, né, e uma tecnologia que construa, de fato, uma sociedade mais inclusiva, né, e não orientada pelos valores que a gente está vendo aí. Quer dizer, ontem eu fui numa palestra, foi muito interessante, aí o cara estava falando, imagina daqui a, sei lá, 300 anos, os arqueólogos entrando para ver os corpos humanos cheios de plástico, de não sei o quê. Porque, assim, de repente está todo mundo, né, assim, as pessoas têm que se transformar, virou né, uma corrida, porque assim, é muito bom que está todo mundo preocupado com a saúde, com o emagrecimento, que ótimo, né? A gente tinha uma sociedade que estava comendo obesa, né, nos Estados Unidos, você olha, né, só fast food. Mas também não pode virar a indústria da plástica quer dizer, nós precisamos saber que sociedade a gente quer construir, né? E às vezes tem uma coisa que eu falo que isso é um pouco filosófico, mas às vezes a simplicidade da vida, a conexão com a terra, né, assim, eu tive uma experiência na pandemia que eu fui morar na roça e eu fiz uma horta. E parece meio bobo, né, assim, não tem a ver com tecnologia, mas, cara, o valor da vida é a gente poder pisar na terra, a gente poder criar os nossos filhos, entendeu? A gente poder preservar eles de coisas que muitas vezes esse mundo está provocando muito adoecimento, muito sofrimento, né? As crianças estão viciadas e depois a gente tem um problema que é problema real de suicídio, de depressão, de ansiedade, né? E tem livros de pesquisas que têm mostrado que esse uso excessivo de telas, né, e de redes sociais tem provocado esses problemas, entende? Então, a gente está vendo coisas muito legais de IA, mas, assim, tem outras coisas não tão boas, então a gente tem que, obviamente, pensar como sociedade, e a gente aqui como gestão pública, como é que a gente pode produzir caminhos éticos e respeitosos para uma convivência harmoniosa numa sociedade que valoriza o ser e não apenas o ter. Cara, eu acho que a primeira coisa de você... Eu tive convivência na roça, né, morei, já tive uma experiência, respeitar o conhecimento popular, a sabedoria popular e conseguir ouvir, né, o conhecimento de um caboclo, né, e entender que ali tem um conhecimento muito rico, adquirido pela experiência, né, uma experiência desenvolvida do empírico, da vivência. Né? E essa experiência é uma experiência que, às vezes, se a gente aplicar depois a alguém que vai fazer tecnologia, pode virar um baita de um conhecimento tecnológico. Então,
o saber popular é um saber valioso. E eu acho que também tem uma coisa de que nós, como gestores públicos, a gente tem que ter humildade, entende? Assim, humildade no relacionamento com as pessoas. A gente precisa valorizar o outro. Para ser gestor público, você precisa gostar das pessoas, você precisa ter amor ao próximo e você precisa acreditar que a gestão pública vai fazer a diferença para todos. E eu só acredito nisso quando eu vejo pessoas que se tocam, que se afetam, que se preocupam com o outro. Né? Quando você passa na rua e vê um morador de rua lá deitado e você não sente nada, né? O que está acontecendo? Há uma desumanização, né? E das pessoas, e eu acho que isso, assim, se preocupar com a simplicidade, com ouvir, com não sei o que, tem tudo a ver com gestão pública, me parece. Mas só conectando um pouco com ciência e tecnologia, né? Porque aqui é o debate mais filosófico que nós fizemos, eu acho que tem uma dimensão que é o seguinte: hoje a biodiversidade é um dos grandes ativos que o Brasil tem. Né? A gente tem que encontrar novos caminhos para além do petróleo, que hoje o que a gente tem em termos de uma coisa muito tecnológica do Brasil é o petróleo. A Petrobras está entre as 3 empresas do mundo, certo? Só que nós temos um limite desse modelo, né? O mundo já está mostrando, né, que os combustíveis fósseis têm um problema, eles têm causado um processo de aquecimento global, de crise climática, e a gente precisa achar novos modelos, pensar em biocombustíveis, um modelo de transição energética. E o Brasil, quer dizer, ele tem um novo petróleo. Né? A biodiversidade pode ser o novo petróleo. A gente pode usar os ativos da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, como um grande laboratório de pesquisa e de produção de fármacos, né, de biotecnologia. Enfim, a gente pode aplicar muito isso para a transformação e fazer uma nova Petrobras voltada para essa dimensão. Né? Só que isso só acontece se o Estado brasileiro estiver atento e fizer os investimentos necessários, sabe? Eu acho que a experiência da China, claro que não em todas as suas dimensões, a gente tem questões aí sobre o modelo chinês, né? Mas ele mostra que um Estado que planeja e que investe numa direção pode colher bons resultados. Né? E esse investimento tem que ser em formação humana, em desenvolvimento tecnológico, né? Em apostas em âncoras que podem contratar a inovação. E a gente vê aqui no Rio, quer dizer, a pesquisa e a inovação se dá muito em torno do óleo e gás. E a gente precisa de novas âncoras para o desenvolvimento, né? Para que a gente possa democratizar mais o acesso à economia e à produção tecnológica para outros setores. Então, a gente precisa fazer um giro das universidades, das empresas para outras áreas, para que a gente possa ter uma economia mais vibrante e mais ativa. A minha trajetória, ela é uma trajetória de muita preocupação com o público, né? O que eu quero que fique marcado na minha história, né, é a capacidade de entregas que foram significativas na vida das pessoas. Né? Então, é isso. Assim, o que eu fico desesperado aqui é olhar as naves e não ver, muitas vezes, o resultado que eu gostaria que elas tivessem no impacto nos territórios onde elas estão. Quer dizer, eu quero que elas promovam prosperidade, transformação, desenvolvimento, que os jovens que estejam lá se identifiquem com aquele equipamento, possam usar, né, e a partir desse contato possam ter outros repertórios. Então, assim, eu quero, na verdade, poder fazer essas mudanças onde eu estiver. Eu não sei o que a vida me oferecerá daqui para frente, né? Assim, é uma grande honra ser secretário do Rio de Janeiro. Estou muito feliz com essa tarefa. Não é uma coisa pequena. Eu encaro ela como uma tarefa grandiosa. É um feito grandioso. Chegar até aqui não é só mérito. Teve oportunidades diferenciadas que eu tive na minha trajetória, entende? Porque é isso, as pessoas eu não acredito só na meritocracia. Ela é importante, a gente tem que se esforçar, nós temos que colocar esse elemento. Mas eu tive oportunidades, né? E oportunidades diferentes de muitos outros jovens que estão nascendo na favela, com condições muito diferentes das minhas, né? Eu tive uma certa condição. Então, na verdade, o que eu quero deixar é um impacto social por onde eu passar, política pública de qualidade entregue, trajetória de vida mudada. Eu acho que é isso que eu posso esperar. Também não tenho, assim,
né? Nem uma expectativa, não, quero ser... Não, eu quero poder gerar impacto na sociedade e espero que o meu nome seja reconhecido lá na frente como alguém que foi um gestor público comprometido com a vida das pessoas e que é isso. Eu te falo, cara, assim, a maior satisfação do gestor público é depois quando alguém volta para te procurar e fala, cara, aquilo que você fez mudou minha vida. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, não muitas, mas já aconteceu. E isso é muito legal, entende? Eu acho que esse é o legado. O legado é você ver que pessoas foram impactadas e que suas vidas foram mudadas por iniciativas que você criou, né? Eu tenho algumas histórias, mas eu tive uma que eu estava numa viagem que eu fiz para a Chapada da Diamantina, na Cachoeira da Fumaça, uma cachoeira maravilhosa, das maiores do Brasil, e eu encontrei uma menina lá, estava lá, uma jovem negra de São Paulo, que tinha ido para a Chapada com passagem, o passe livre, regulamentado do ID Jovem, que eu regulamentei. Ela não estaria lá se não fosse a lei que a gente criou e que eu ajudei a regulamentar, que eu lutei tanto para ter, que era o Estatuto da Juventude e tal, e aí, pô, de repente, encontro uma menina lá, eu vim de ID Jovem. Pô, para mim foi uma baita alegria ali, num momento super pleno de um lugar, né? Estou falando essa, mas assim, são tantas outras coisas que eu já vivi a partir de coisas que eu fiz e que eu fui me conectando com histórias, né? E espero que eu possa ter isso no Rio também, né? Daqui a um tempo, algumas pessoas me encontrarem e falarem a nave do conhecimento me impactou, ou um empresário que, a partir de alguma iniciativa que a gente teve, a minha startup foi acelerada e eu agora estou gerando nota fiscal e contratei mais 5 pessoas. Quer dizer, essas histórias que eu quero poder contar e espero que minha trajetória seja marcada por isso. E teve uma vez que eu fui para o Rio Grande do Norte e eu fiquei num hotel lá que o Instituto de Banco bancava, né, que eu trabalhava rodando os estados, e era um hotel em Ponta Negra, na frente da praia. E eu cheguei, cara, e o hotel estava me esperando, assim, e aí eu boto o RG na mesa, já era aquela frustração, já começo a olhar, um incômodo, não sei o quê. E eles, porra, acharam que era o surfista, e olha, não é o surfista e tal. E aí me reservaram a suíte presidencial. E eles acabaram me dando a suíte presidencial do hotel tinha lá um chocolate com morango, etc., uma cartinha. Foi tudo. Essa foi uma das que eu me beneficiei e que foi maravilhosa. Mas eu tenho histórias ruins também. Então, só para a gente encerrar, eu vou contar essa. Eu fui para um encontro, eu trabalhava com a Rede Espírito Santo de Educação, ajudei lá uma série de coisas, mas eles tinham lá um encontro, que era o encontro dos jovens do esporte. Era o encontro esportivo de todos os jovens do ensino médio, todas as escolas. Num SESC, em Guarapari, enorme, tinha uns 5 mil jovens. Eu entrei, parecia aquelas igrejas evangélicas, assim, gigantes. E eles anunciaram o Gabriel Medina na palestra de abertura, amigo. Só que, cara, ninguém avisou que era o Gabriel Medina, psicólogo do Instituto Unibanco, entendeu? Foi uma tragédia, entende? Cara, assim, eu quase vi lágrima dos jovens quando eu subi no palco. Era aquela multidão. Eu comecei a gaguejar, porque eu comecei a me sentir mal de ver que estava todo mundo frustrado. Acho que foi a pior palestra que eu já dei na vida, entendeu? Porque a frustração dos jovens, esportistas ainda, de não ver o Gabriel Medina chegar no evento foi gigantesco, e foi um fiasco completo. E eu, assim, fiz certamente uma fala horrorosa, porque eu senti que o público estava ali super triste, porque não era o surfista fazendo a palestra de abertura. Eu que agradeço, um abraço aí para o Alberto Blois, toda a equipe Paulo Braga, toda a equipe aí da TI Rio. É uma satisfação e obrigado por essa condução generosa aí. Foi um prazer, foi uma alegria participar. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac.
São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 99901 1110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 99901 1110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.